E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula nossa de projeto experimental, né? A gente teve aquela aula síncrona na outra semana, né? Onde a gente fez uma conversa mais sobre o andamento e tudo mais, a gente deu algumas dicas lá, né? Tirei dúvida do pessoal. Aí agora a gente volta aqui pro nosso cronograma, né? Então, hoje eu vou falar de problematização, né? Então, parte de variável, perguntas que você tem que fazer e responder, né, no seu projeto, né? E a parte de hipóteses. Então, né? O que é a ideia da problematização? É que quando a gente está falando, né, aqui na ciência, né, é onde está a maior relevância. É a parte mais importante do trabalho, né? Não é o tema, mas é o problema que você vai tratar, certo? Né, é aquele negócio na ciência, né? Não tem uma resposta final, não tem algo que é necessariamente aquilo. Você sempre vai buscar o conhecimento ali, baseado nesses problemas, né? E não pensando na solução. Então, vira e mexe, a gente vê coisas aí que estão há anos estabelecidas na ciência que alguém chega e fala, olha, não é exatamente assim. Tudo que a gente fez se aplica, mas em tais e tais casos, por exemplo, é melhor tal coisa, né? E conforme a gente vai avançando também na parte de tecnologia, principalmente, né, a gente vai expandindo aí, né, nosso conhecimento, vai melhorando a parte da ciência, e a gente não usa as coisas que há anos atrás a ciência tinha falado que era a melhor opção, né? Então a gente vai melhorando isso daí, né? É aí que vem a parte de problematização. Aí aqui está aquela parte, né, que eu já tinha mostrado lá de assunto, tema e delimitação, né, que a gente já trabalhou. E aí depois dessa parte de delimitação, que é onde você sabe exatamente onde você está trabalhando, é que a gente vai para a parte da problematização, que é onde está mesmo que você vai tentar resolver ali. Então, a problematização aqui, ela envolve o estudo das variáveis, a gente vai discutir bastante isso daqui, né? E o tipo de pesquisa, isso daqui, querendo ou não, acho que todo mundo já está com orientador, né? Isso aqui já está definido, qual tipo de pesquisa vai ser, mas eu vou falar tanto de caracterização quanto do de teste. Identificar, né? E, querendo ou não, também hierarquizar aqui as suas variáveis, e aí eu vou discutir bastante essa parte aqui de variável teórica e operacional, né? Suponho que a Rosana já tenha falado também, então acho que fica mais fácil aqui, é bom até que talvez meus exemplos mostrem melhor para vocês, né? E elaborar a hipótese a partir das perguntas aqui, né? Que é o que você vai tentar ver, né, com o seu trabalho ali, com a sua metodologia, se faz sentido, né? Então, com isso daqui, a gente vai poder compor a introdução do nosso trabalho, certo? Bem, então primeiro a variável, né? O que é a variável, né? É o que a gente vai investigar, é o que a gente vai olhar, né? Então a gente pode, por exemplo, agrupar aqui algumas variáveis de acordo com as características dela, né? Então, por exemplo, eu posso olhar para a irradiação que incide em uma região, né, que é uma variável operacional, porque eu posso medir ela, né? Eu vou falar mais disso, né, para verificar a capacidade de se instalar um painel fotovoltaico nesse local, por exemplo. Posso estudar qual controlador é melhor para um certo sistema, sabendo que eu posso medir o tempo de atuação dele, por exemplo, e o pico da resposta, que também seriam variáveis operacionais, né? Então, quando você começa a pensar, né, nas suas variáveis ali, você começa a identificar o que é operacional, né, o que dá para medir, e o que eu tenho ali de variável teórica, que é o que eu vou querer analisar, só que não é medível, né? Então vai ficar mais claro aqui para frente quando eu falar exatamente, mas essa é a ideia, né? Então, quais os tipos de pesquisa, né, pensando nisso daí? Eu tenho a pesquisa de caracterização, né, que de certa forma é mais simples, mas não necessariamente, né, porque o trabalho tem que ficar muito bem feito, você tem que ler muito, entender exatamente o que está acontecendo e tudo mais. Mas qual que é a ideia? Você não vai ter uma hipótese, você não vai ter uma metodologia e tudo mais, então você vai ter que mapear as variáveis do seu problema ali que você está tratando baseado em outras referências. Isso pode ser um pouco mais difícil, porque você não vai estar ali com a mão na massa, né? Literalmente fazendo a metodologia. Mas é possível. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que organizar, né, esses grupos aí, de alguma forma, que é exatamente essa sua organização que pode ser a inovação do seu trabalho, né? Apresentar isso de uma maneira diferente, apresentar isso de uma maneira que facilite o entendimento das outras pessoas sobre o tema, né? E fazer uma análise, então, né, dessas variáveis, dado essa organização que você fez, né?
Então, por exemplo aqui, né? Análise dos tipos de conexão de aterramento, né? Você pode separar, por exemplo, em relação à rede, né? Dependendo da rede que você tiver, você vai precisar de tipos diferentes de aterramento. Em relação ao solo, você vai precisar de tipos diferentes de aterramento. Ou até mesmo relacionar com outras grandezas, como por exemplo a potência que eu tenho lá instalada, né? Dependendo da potência que eu tenho, eu sei que a corrente vai ser maior ou menor, eu vou mudar o meu aterramento. Então, só pensando em aterramento aqui, a gente poderia fazer alguns grupinhos aqui e separar eles em algumas relações. Isso aqui já seria, por exemplo, um exemplo de um trabalho de caracterização, né? Você ia ter que ir atrás de várias referências, né? Tanto artigos que discutem isso daí, quanto da parte comercial, né? De aterramentos que já existem e tudo mais, relatório técnico de empresa e tudo. E aí você ia conseguir ver e classificar, dado todas essas referências, e pesquisa de caracterização precisa de muita referência para embasar, né? Dado todas essas referências, você vai separando ali o grupinho, falando, eu tenho tais tipos de aterramento. Para cada tipo eu tenho o que é melhor, só que eu tenho que considerar tal e tal coisa. Então você vai fazendo uma ramificação ali, né? E o agrupamento das suas variáveis que você vai estar avaliando, e você consegue falar, né, fazer uma análise diferente ou facilitar o entendimento, né, das pessoas que estão buscando ler sobre o assunto, certo? Então esse tipo de pesquisa tem que ter uma boa base teórica, então você precisa ler muito. Você tem que ter uma base teórica fortíssima para fazer isso daqui, para justificar, né, esse agrupamento que você está fazendo, essas análises que você está fazendo, né, e apresentar uma conclusão que faça sentido, né, sobre essa classificação que você fez. Porque você não vai pegar um trabalho de um cara que está falando que vai fazer uma caracterização, que vai explicar como funciona, vai dar a visão dele, e o cara tem 10 referências, 20 referências. O cara não leu muito, o cara leu pouco. Então, um trabalho bom de caracterização tem que ter muito mais do que isso de referência. A gente está falando lá para 40 para cima, porque o cara tem que ter lido muito para conseguir separar bem as coisas. Okay? Bem, o outro tipo de pesquisa, que é o mais comum, vamos dizer assim, né, é a pesquisa que a gente chama de teste. Então, qual que é a ideia? Ela vai relacionar algumas variáveis, né? Então, por exemplo, eu posso verificar a interferência entre elas, né? Então, qual que é o efeito da temperatura na geração de um painel fotovoltaico, né? E aí eu posso levar em conta também a irradiação, né? Por exemplo, embora alguns dias mais quentes possam afetar a geração, né? Porque se vocês olharem lá como funciona a geração fotovoltaica, se eu aumento muito a temperatura nela, e isso acontece porque o sol está lá batendo no painel, eu gero menos energia. O ideal seria uma alta irradiação com uma temperatura baixa, né? Então, conforme vai subindo a temperatura, eu vou perdendo a geração. Só que, né, no Brasil, a gente tem um país quente com bastante irradiação. Então, ainda assim, mesmo perdendo essa capacidade de geração, né, em relação à temperatura, o fato de eu ter muita radiação compensa, né? Então, você tem que fazer uma análise, né? Por exemplo, aumentar o comprimento de uma linha de transmissão que eu vou precisar para chegar em outro lugar vai aumentar a minha queda de tensão. Então tem interferências aqui, né? Só que você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de análise, porque você tem que ter certeza que ocorre a interferência entre essas variáveis que você está olhando e não algum outro fator externo ou alguma outra variável. Então aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, o governo vai lá e dá incentivos fiscais. Com incentivos fiscais, eu aumento a minha venda de veículos elétricos, né? E com esses incentivos fiscais aqui também, eu posso, se eu estou, dependendo de como foi feito esse incentivo, eu posso aumentar também o número de SUV que eu estou vendendo no mercado. E esses dois caras aqui são verdades hoje em dia, né? A gente tem mais SUV rodando e a gente tem mais veículo elétrico rodando. Inclusive, se você pegar a curva das duas, é um negócio que é relativamente parecido, né, entre aspas, porque foram tecnologias e estilos e, né, o mercado meio que comprou essa ideia meio próximo e foi subindo, né? Então você pode olhar as duas e falar, nossa, quanto mais veículo elétrico eu vendo, mais SUV eu vendo, né? Ou vice-versa. E não, essa relação não está com isso. Pode estar relacionado com incentivo fiscal que cada país dá para as fábricas, pode estar relacionado com o estilo do consumidor. Então tem fator externo aqui. Não é porque eu vendo mais veículo elétrico que eu tenho mais SUV. Inclusive, eu acho que tem vários sites que fazem algumas brincadeirinhas mostrando essa falsa correlação, né, entre variáveis, que essa parte é muito importante. Cuidado com as correlações que vocês forem fazer. Que, se eu não me engano, nos Estados Unidos lá teve alguns anos que eles pegaram os dados e o crescimento de assassinatos numa certa cidade batia exatamente com o aumento
do consumo de sorvete nessa cidade. Então, se uma pessoa simplesmente vai lá e pega esses dois dados e olha e tava com uma correlação incrível os dois gráficos, a conclusão óbvia é que se você comprar mais sorvete, você vai assassinar mais gente. E não, né? A gente sabe que não é isso que acontece. Então, tomem cuidado com essa parte de correlação, ok? Bem, tudo isso que eu falei então, né? Vamos começar a diferenciar aqui variável teórica e variável operacional. Então, qual que é a ideia? A variável teórica, ela não vai ser medida diretamente, mas ela está relacionada com variáveis operacionais que podem ser medidas. E geralmente quando a gente discute o trabalho, a gente acaba discutindo mais a variável teórica, que é, por exemplo, a eficiência de alguma coisa, né? Quando essa eficiência não pode ser calculada literalmente quando uma potência sobre a outra. Mas uma eficiência mais geral, mais teórica ali, que você depende de vários fatores para falar se é melhor ou não, né? Você vai medir esses fatores, você vai ter essa parte aqui que é medida, que são variáveis operacionais, mas a sua variável teórica, que é a mais importante, depende delas para que você possa fazer uma conclusão, né? Então, variando e analisando as minhas operacionais, né, que foi o que eu falei, eu posso tirar conclusões sobre as teóricas, eu posso falar se a eficiência é melhor, por exemplo, né? Então aqui, confiança do consumidor em um produto, que é algo teórico, não tem como medir isso, mas eu posso medir o número de venda, o número de reclamação, a durabilidade média desse produto. Então, com essas coisas, eu consigo falar, o consumidor tem um nível de confiança alto, um nível de confiança baixo, né? Então, esse tipo não dá para medir exatamente a confiança, mas eu consigo medir essas outras coisas. A eficiência de um novo controlador, que foi basicamente o que eu estava falando ali antes, né? Então é um negócio teórico, né? Como que eu sei a eficiência de um novo controlador? Não tem um número que me dá aquilo. Eu não estou falando, por exemplo, de eficiência energética, que eu pego a potência que entrou com a potência que saiu, né? Que é um negócio um pouco mais teórico. Mas eu consigo medir tempo de resposta, consigo medir o pico da saída, né? Quando eu tenho uma mudança, o custo dele. Então eu consigo, né, com essas variáveis, avaliar a eficiência desse meu controlador. Bem, a gente deve organizar essas variáveis teóricas aqui, né? Tem que ser bem feito para facilitar a análise. E é aqui que entra aquela parte de ler bastante que vocês têm que fazer nesse começo, né? Ler muito, o máximo possível, mesmo que você não vá citar todas as suas referências lá no seu capítulo de referencial teórico, né? Ler bastante vai ajudar muito, certo? Né? E tentar chegar então nessas variáveis operacionais de uma forma hierárquica, que é basicamente aquilo que eu falei, né? Ver como que a variável teórica está relacionada com as operacionais. O que eu vou avaliar que é variável teórica que está relacionado com cada uma variável operacional que eu vou ver, certo? E isso também ajuda aqui, né? Para ver se eu tenho que redefinir ou a minha variável teórica ou pensar melhor em qual variável operacional eu vou ter acesso a medir, né? Porque às vezes a gente não vai ter acesso a tudo, mas a gente quer tirar alguma conclusão sobre uma variável teórica, né? Então a gente tem que avaliar quais são as operacionais que a gente consegue medir, né? Aqui as variáveis de interferência, né? Então nessa pesquisa de teste você tem que testar a interferência entre essas variáveis ou a não interferência, né? Para ver quais são essas análises que você vai poder fazer, né? Então a gente pode ter variável que é dependente ou independente, né? Então, por exemplo, a temperatura independe do nível de geração fotovoltaica e o nível de geração não interfere na temperatura. Mas a temperatura interfere na geração, certo? Então você tem que olhar essa parte da interferência, né? E eu posso ter variáveis aqui que influenciam uma outra, né? Então, por exemplo, a segurança de uma fábrica vezes o número de acidentes ocorrido, né? Aumentar a segurança diminui o número de acidentes. E diminuir o número de acidentes aumenta a segurança, né? Então são fatores ali que estão correlatos. Aqui, caso não tenha ficado muito claro, né, a ideia que eu falei aqui de não ter essa interação necessariamente entre as duas é que não interessa quanto eu estou gerando no meu painel fotovoltaico com a minha temperatura lá. Só que se eu tiver uma temperatura maior, como eu disse, eu vou acabar interferindo na minha geração. Então a relação ali de interferência não é direta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um projeto ruim de linha de transmissão, né? Então eu posso ter aqui uma área com alto índice de queimada, ou ter escolhido aqui um cabo errado, né? Aí eu chego, vamos analisar essa parte de baixo aqui que é melhor, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto que foi ruim de linha de transmissão. Então, por exemplo, eu tenho uma área com alto índice de queimada, eu tenho um risco maior de curto-circuito, certo? Se eu fosse olhar só essa parte aqui, né, eu escolhi um cabo errado
nesse projeto, e aí eu tenho um arqueamento maior, que é quando o cabo desce, né, quando passa mais corrente. Esse cabo chega mais perto do solo, isso já ia aumentar um pouco o risco de curto-circuito. Só que, se além disso daqui eu ainda tiver numa área com alto índice de queimada, ocorre o que a gente chama de modulação, que é tipo assim, eu tenho uma variável que já estava indo para um lado, e aí eu tenho uma outra coisa que influencia ela, né, interfere nela e empurra ela ainda mais para esse lado. Ou pode até empurrar para outro, mas ocorre ali a modulação. Então esse tipo de coisa você tem sempre que pensar. Quais são as variáveis que você tem ali, quais são as interferências, porque às vezes você vai tentar fazer uma análise, se você não levar em conta que alguma outra coisa que está ali no meio também está interferindo no seu resultado, você pode chegar numa conclusão errada. Okay? Bem, então, né, já falei lá dos tipos de pesquisa. Caracterização, que já é suficiente aqui para um TCC, eu não vou ter resultado de teste, né? Eu vou ter um mapeamento e uma descrição das variáveis, né? Aquela parte de agrupar, fazer uma discussão, tudo mais, né? Teste, né? Aqui está como artigo, tese de dissertação, mas a própria caracterização pode ser para artigo, né? Eu coloquei um exemplo lá de um artigo que eu tenho publicado em congresso, que é de caracterização, então dá para publicar também, só que tem que ser um negócio muito robusto para eles aceitarem. Mas no geral é de teste, né? Então você precisa lá de ter resultado, né? E você também precisa ter um mapeamento aqui, uma descrição. Por quê? Porque como é que você vai discutir o seu resultado? Como é que você vai fazer essa análise, né? Esse link entre o que você está tentando avaliar e o que você mediu, variou ou coisa do tipo, sem ter um mapeamento bom das variáveis, né? Então, você, querendo ou não, você vai ter que fazer isso daí. Ok? E aí também eu acho que está lá no Moodle, que tem a minha dissertação de mestrado, né? Que entra aquela parte da caracterização do artigo, né, que é sobre métodos para detectar roubo de energia, né? E, além disso, eu proponho um método novo, e aí eu mostro com testes e tudo mais, que daí eu já fui para a parte mais nova, né? De novo, essa parte aqui já é considerada nova, uma inovação, só que ela está sem olhar para essa parte de teste, ela está só tentando fazer o agrupamento ali das variáveis e descrevendo para pessoas que forem ler sobre o assunto consigam entender mais facilmente. Mas a parte da proposição aqui de um método novo é o que rende um artigo mais top. Uma outra coisa aqui, né? Variáveis se afetam ou elas se associam aqui, né? Que aí você tem que olhar esse conteúdo das variáveis, que é verdade conceitual versus empírica, né? Você tem que avaliar o que faz sentido, né? Que foi aquele negócio que eu falei, por exemplo, do sorvete, né? Por exemplo, a cor da caixa do controlador não vai afetar o tempo de resposta, mesmo que a empresa prefira a caixa laranja, né? Então, você vai numa empresa e controlador, todas as caixinhas são laranjas. Você vai falar, nossa, os controladores de caixa laranja são melhor. Não, por algum motivo a empresa quis aquelas caixas. Às vezes essa empresa já está relacionada com a outra empresa que faz o controlador. Então você tem que olhar esse tipo de coisa. Você tem que sempre verificar causa e efeito. Okay? Se eu mexer numa variável, né, o resto que eu mapeei dela tem que mexer também. Né? Se eu já tenho a ligação entre elas. Então, inclusive é bom para ver se faz sentido. Né? Você já tem ali mapeado, você já sabe quais são suas conclusões, a sua discussão e tudo mais. Então vai lá, mexe numa variável. Se você já entendeu realmente, você sabe o que vai acontecer, você espera o que vai acontecer. Vê se isso realmente acontece, ok? Então se eu variar, por exemplo, a entrada lá do meu controlador e o ganho, a resposta tem que seguir esse tipo de mudança, certo? Bem, com isso a gente entra na parte de perguntas e hipóteses, né? O que e como perguntar. Então na pesquisa de caracterização eu tenho que perguntar o que é isso e como funciona. Certo? E aí eu faço esse agrupamento e essa descrição e tudo mais para explicar exatamente o que tem na referência, como que eu posso analisar isso, né? Enquanto na pesquisa de teste eu fico no o que isso causa, o que isso afeta, o que isso produz, né? Ou o contrário, né? O que causa, afeta e produz isso, né? Qual que é o mecanismo envolvido? Então aqui a gente está pensando, né? Será que se eu fizer tal coisa vai afetar tal coisa? É esse tipo de pergunta, né? E aí como é que eu escolho, né, essa pergunta? Você tem que saber ali a área, né? Então você tem que ler bastante sobre isso daí. Ver, por exemplo, se tem só caracterização na área, se tem mais coisa, teste e tudo mais, ver essas relações, né? E aí tentar avaliar o que ainda não foi tratado ou caracterizado para escolher. De novo, provavelmente vocês já têm um tema bem definido, capaz do seu orientador já ter te dado exatamente o que você vai fazer, então você só tem que procurar quais são as perguntas que você está fazendo ali para isso facilitar você escrever o texto. Certo? Você tem que ver ali quais são as suas hipóteses, né? E aí aqui é que entra.
A hipótese, ela é uma resposta provisória para sua pergunta lá, né, que ainda não foi testado. Então, por exemplo, se eu utilizar um componente diferente, meu controlador vai melhorar a resposta no tempo, né? Essa aqui é a sua hipótese. Então, por exemplo, você tem um controlador que é utilizado no mercado e ele segue um certo padrão. Aí você vai lá e faz a pergunta. Se eu trocar esse componente aqui dentro dele por outro, vai melhorar a resposta no tempo? Essa é a sua pergunta. Aí com o teste você vai chegar a uma conclusão, né? Você vai falar, sim, melhorou o tempo. Ou não, não melhorou o tempo. Ou piorou o tempo. Ou não fez diferença no tempo. Tudo isso é resposta. E tudo isso, né, dependendo ali de como você está estruturando o seu trabalho e o que você quer mostrar, pode ser colocado no trabalho, né? É aquilo lá, da ciência nada é definitivo, que foi o que eu falei no começo, né? A gente vai arrumando ali as coisas, principalmente na área de tecnologia, né? Então, você faz o teste para tentar responder isso daqui. Então, né, eu testo ali as minhas hipóteses baseadas nessas variáveis para ver se eu aceitei ou neguei as respostas lá da minha pergunta, né? E aí eu tento obter novas hipóteses dependendo de como meu trabalho está indo, né? Então eu posso ter uma hipótese, fazer o teste, e aí eu chego na conclusão de que aceita ou nega, né, aquela minha resposta, aquela minha hipótese. E aí eu respondo essa pergunta. Então a minha hipótese, por exemplo, era do controlador, e a pergunta era se realmente muda. Não muda, ou muda. As duas você respondeu. E aí você tem que ver qual que é o problema que você está tratando. Você está necessariamente querendo fazer um trabalho onde eu vou alterar o tempo de resposta do controlador? Aí você vai ter que mudar a sua hipótese, mudar a sua pergunta, talvez, e tentar outro caminho, né? Bem, se mudar esse componente não funcionou, e se eu mudar esse outro componente? E aí você vai testando, né? São as hipóteses, teste, vê o que acontece, responde a pergunta, né? Então você tem que sempre ir atualizando isso daqui. Bem, pessoal, era basicamente isso daí, né? Então, para a próxima aula, eu quero que vocês tentem apresentar para mim as suas variáveis aí operacionais e teóricas, né? E tentar discutir a relação entre elas, né? Então, tenta parar para pensar o que você vai avaliar, o que você vai tentar mostrar e o que você vai conseguir medir. O que você tem ali que é palpável, que a gente vai conseguir ver se melhora, se piora, ou o que, para fazer essa relação com a variável teórica, né? Lembrando que operacional é o que você mede, teórico é o mais importante, né, que é o que você vai discutir no seu trabalho. Beleza, pessoal? Aí depois na próxima aula a gente vai entrar na parte de objetivos, que é bem focado na parte de escrita mesmo, né? Porque dado o seu trabalho você tem que saber como pensar nos objetivos que você vai colocar para fazer, e tá ligado também com essa parte de hipótese, né? E um pouco com a parte de metodologia, então você tem essa parte de objetivos, tem toda uma aula só sobre isso, né? E qualquer dúvida é só me mandar um e-mail. Beleza, pessoal? Era isso daí. E até a nossa aula síncrona aí, ou até a próxima semana. Falou pra vocês.